Morreu hoje o ator e diretor Denis Carvalho. Ele estava internado no hospital no Rio de Janeiro. Denis Carvalho tinha 78 anos. A repórter Adriana Rezende traz agora as últimas informações. Oi, Adriana, boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. Denis Carvalho estava internado aqui neste hospital em Copacabana, na Zona Sul, que confirmou a morte do ator e diretor aos 78 anos. Em nota, o hospital disse que se solidariza com familiares, amigos e fãs por essa perda irreparável. A causa da morte ainda não foi informada, porque, segundo a unidade, a família não autorizou dar outros detalhes. Denis Carvalho foi um dos nomes mais influentes da televisão brasileira. A trajetória dele começou ainda na década de 1960, primeiro como ator, depois como diretor. A parceria com o autor Gilberto Braga marcou época, resultou em obras que entraram para a história da TV, como Vale Tudo, Anos Rebeldes e Celebridade. A morte do artista encerra uma carreira de mais de 5 décadas dedicadas à televisão brasileira. Denis Carvalho deixa filhos, netos e um legado considerado fundamental para a dramaturgia do Brasil. Numa rede social, o dramaturgo Valcir Carrasco disse que fevereiro se vai deixando uma dor imensa. O autor Lúcio Mauro Filho postou mais uma lenda da era de ouro da televisão brasileira, que deixa grandes discípulos por aqui, cuidando do seu enorme legado. Outros artistas também falaram sobre Denis Carvalho. Daqui a pouco a gente volta, então. Nos 2 trabalhos que fizemos juntos, né, a novela Lado a Lado e a novela Insensato Coração, cuidou mesmo de dar abraço, de consolar, de incentivar nos momentos de dificuldade. Denis, que você, meu amigo querido, descanse em paz. E muito obrigado por tudo que você ofereceu para mim e para a nossa cultura, para a nossa televisão, para o nosso teatro. Uma perda gigante. Famoso na TV Globo por dirigir com muito humor, muito. O que fazia dele uma liderança absoluta, porque ele tinha comando do trabalho dele, mas ao mesmo tempo mostrava aquele homem liderando grandes grupos, literalmente com bom humor, exercendo uma liderança que não precisava ser carrancuda, para dizer, eu mando aqui. Não, longe disso, longe dele. Tá aí as homenagens de outros colegas do grande Denis Carvalho. Denis Carvalho começou como ator mirim, enfrentou a censura, brilhou em papéis marcantes e marcou gerações atrás e também à frente das câmeras. Responsável por grandes sucessos da teledramaturgia, como Vale Tudo e Celebridade, ele ajudou a escrever a história da TV brasileira. Não adianta ter um bom cenário, não adianta ter uma boa música, não adianta ter uma boa história, não adianta ter uma imagem maravilhosa se o ator não estiver bem, que é a carinha dele que está lá. Um homem de televisão dedicado e exigente. As coisas básicas de um ator: chegar na hora, saber o texto, não esbarrar nas coisas do cenário. De repente, depois de um mês de novela, atores jovens começam a ensaiar com o texto na mão. Ué, cadê a disciplina, cadê a vontade de estudar em casa? Não é? Denis Carvalho começou a vida no teatro. Ainda na década de 1960, estreou na extinta TV Tupi. E em 1975, chegou na TV Globo para atuar na primeira versão da novela Roque Santeiro, de Dias Gomes, que foi censurada pela ditadura civil-militar. Roberto, vai lá na porta da igreja, só para um teste. Escuta, não tem nada com isso, essa roupa não tem nada a ver, né? Esse cara não se vestia assim. Olha o negócio. Roberto, foi feita uma pesquisa, Roberto. Vai lá pra igreja, depois a gente discute. Vai, vamos. A gente fez o Roque Santeiro, tinha gravado 30 capítulos, e aí veio a notícia de Brasília que estava proibida a novela em todo o território nacional. E eu, ingenuamente, dei uma ideia para o Daniel Filho: por que nós, todos os atores, não iríamos até Brasília falar com o presidente da República, protestar contra uma censura? Todo mundo riu, né? E de repente começou, pode ser. Falei, gente, tem Francisco Oco, Tarcísio Meira, Regina Duarte, os grandes nomes do Brasil. Por que a gente não vai para Brasília? Aí a Globo autorizou, concordou. O Chico Buarque e o Paulo Pontes fizeram um manifesto contra a censura.
E nós fomos em 30 pessoas, entramos no Palácio da Alvorada, todos de terno, sem marcar o dedo, lá querendo falar com o presidente da República. E o Golbery, o general Golbery, nos recebeu e a gente entregou o manifesto. Então o público brasileiro ficou sabendo por vias tortas que havia censura na televisão brasileira, coisa que o público não sabia. É Roberto Matias. Eu mesmo. Como é que vai? Representou personagens pioneiros. Daniel Filho me chamou para voltar a ser ator numa novela do Gilberto Braga chamada Brilhante. E ele vai fazer um homossexual, que é o primeiro homossexual da televisão brasileira. Eu falei, ah, meu Deus. E segundo, vai ser filho da Fernanda Montenegro. Eu falei, eu faço. Então até hoje eu tenho saudade. Mamãe! Manda me despedir. Quero fundo de garantia, aviso prévio, tudo que eu tenho direito. Atuou em cenas marcantes. Eu queria sentir o que o Wagner sentiu quando estava criando isso. Eu estava fazendo novela como ator, quando eu não entrava em cena, eu ficava na suíte, do lado deles, só olhando, só vendo, só aprendendo, porque eu não fiz escola. Para mim, a escola foi na prática da vida. Um dia eu falei, eu quero dirigir, eu posso dirigir. Morrendo de medo, óbvio. E foi como diretor que Denis Carvalho deixou o nome gravado na história da televisão brasileira. Esteve à frente de mais de 40 produções, entre novelas, especiais e minisséries. Muitas cenas clássicas da história da TV foram dirigidas por Denis. A morte de Odete Roitman em Vale Tudo. A briga entre Laura e Maria Clara Diniz, representadas por Cláudia Abreu e Malu Mader em Celebridade. Uma micheteira barata ratazana de esgoto! Socorro! Socorro! O que você achou? Socorro, essa mulher tá louca! E o beijo entre Teresa e Estela, personagens de Natália Timberg e Fernanda Montenegro em Babilônia. Side by side. Em 2012, Denis ganhou o Emmy, o prêmio mais importante da TV mundial, com a novela Lado a Lado. O último trabalho de Denis Carvalho na Globo foi a direção do show dos 60 anos, em abril do ano passado. Um dos quadros dirigidos por ele reuniu as grandes vilãs da dramaturgia brasileira. Quem chega por último, chega melhor. E não fiquem com inveja. Não quero ninguém com inveja aqui. Somos mais, mas somos amigas. Um homem de histórias que defendia a ficção e a liberdade de criação. Discutir futuro do país dentro de uma ficção é muito perigoso. Perigoso por quê? Porque você está lidando com um público de mais de 30 milhões de pessoas, sei lá quantos milhões de pessoas que assistem novela no país. Por isso que é perigoso se colocar isso numa novela, num capítulo de novela. É importante que se entenda que é de mentira, que é brincadeirinha, que é ficção. Não é a vida. Falei. Quando dizem que você é um dos maiores diretores da TV brasileira, você acredita? Acredito.